Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a todos. Nessa semana estou falando sobre quebra de maldições e também orando em relação a isso, para que todas as amarras espirituais sejam quebradas. Por que nós realizamos esse tipo de oração? Porque existe um peso espiritual quando ainda essas amarras não foram desconectadas, digamos assim. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda são perseguidas pelas entidades ou espíritos imundos que as perseguem e não querem se desconectar da sua vida. Então é necessário ela orar, renunciando e quebrando toda a ligação quando existe algo forte que ainda a pessoa não se sente livre daquele mal. Então a gente ora declarando quebrada toda a ligação espiritual, tudo que não provém de Deus. Você é bem-vindo aqui no meu canal em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. É um prazer estar contigo hoje aqui e eu creio que Deus ele vai operar grandemente na sua vida. Amém? Quero que você abra a palavra comigo em Gálatas 3, 13 e 14. A Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se fez maldição por nós, ou seja, ele se entregou por nós para que a gente fosse justificado, redimido, reconciliado com o Pai. Então, Jesus, ele tomou sobre si as maldições. E assim como a cura, como a libertação, como os milagres e a vida abundante que a palavra diz, você, sendo co-herdeiro em Cristo, você pode receber a sua libertação e também ter quebrado todo o vínculo espiritual maldito contra a sua vida, orando em nome de Jesus. Eu atendi uma vez uma mulher que serviu muito tempo os espíritos e mesmo ela sendo cristã, ainda esse espírito que ela serviu, ainda a visitava e requeria coisas dela. E ela manifestava mesmo já estando na palavra. Então eu orei junto com ela, quebrando esses vínculos espirituais em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar sobre capacidades sobrenaturais desenvolvidas. Quando a pessoa ela tem muito contato com o mundo espiritual ou realiza muitas invocações, às vezes ela até nem tem conhecimento do que ela está fazendo, mas ela realiza porque ela vê outras pessoas ou ela vive no ambiente onde as pessoas têm o costume dessa prática e acabam abrindo portais, legalidades para o mal agir. Quando a pessoa já está operando de maneira sobrenatural, cuja fonte não é Deus, mas sim algo ruim, existe aí um problema. Eu vejo muitas pessoas que vão na igreja e querem falar coisas ruins, visões terríveis. E o profeta Vinícius ensina muito sobre isso, uma lente que não está limpa espiritualmente. Então, quando a pessoa dá abertura para o mundo espiritual, tem que cuidar a fonte. Porque nem sempre a fonte será Deus, nem sempre a fonte será o Espírito Santo. E tem muitas pessoas que mexem com o mundo espiritual, com o sobrenatural, e a fonte não é Deus, a invocação que ela realiza não faz parte da essência de Deus. E hoje eu quero falar de algumas coisas aqui que são
capacidades sobrenaturais desenvolvidas, que as pessoas até usam o termo desenvolver. Olha, o dom, a Bíblia diz em Tiago 1,17, que toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes. A Bíblia diz que aquilo que é de Deus, desce de Deus. Mas quando a pessoa quer desenvolver algo, ela está forçando algo, e principalmente uma entrada espiritual que muitas vezes não é Deus. Por isso, pela palavra, todo dom, ele tem que vir do céu para a sua vida e não você querer mexer com o sobrenatural de maneira forçada ou realizando invocações, porque essas invocações não serão da parte de Deus. A única invocação que você pode fazer está na Bíblia, que diz que invocar o nome do Senhor, amém? O nome de Deus e não de outras coisas. Então nunca queira o sobrenatural para manipular algo, uma pessoa ou uma situação. Os dons de Deus, os talentos de Deus são para abençoar outras vidas, não manipular. Mas quando uma pessoa quer manipular o espiritual para conseguir favores na vida sentimental, na vida profissional, dentre outras coisas, ela está querendo utilizar algo espiritual para lhe favorecer. E isso tem um preço, por isso que a gente ouve tantas pessoas, tantos exemplos de pessoas que fizeram pactos, porque elas desejavam coisas materiais, relacionado também à vida sentimental, dentre outras coisas, querendo mexer com o mundo espiritual. E não é assim que funciona. Tudo aquilo que Deus dá vem dele, da parte dele, está em Tiago 17. E tudo que ele nos dá é para abençoar ou ser canal de bênçãos para outras vidas ou para nossas vidas, mas não para manipular situações. Amém? Então existem algumas capacidades sobrenaturais desenvolvidas que a fonte não é Deus. Presta atenção. A fonte não é Deus, não é Deus. Como a adivinhação. A adivinhação, ela se dá de muitas maneiras e querer adivinhar o futuro, prever o futuro, não é uma coisa boa. Quando Deus quer falar, Ele usa a vida de alguém. Mas a gente não pode estar sempre à procura de saber sobre o futuro. O Espírito Santo, ele já nos guia a toda a verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra da verdade vai nos guiar. Agora, quando a pessoa está sempre querendo descobrir, mesmo sendo cristão, buscando pessoas para falarem sobre o seu futuro, isso já não é bom. Porque quando Deus quer, Ele usa a vida de alguém para entregar uma palavra. Amém? Então, o espírito da adivinhação ele é muito procurado, principalmente quando se trata de vida sentimental. As pessoas querem saber com quem vão casar, quem vão namorar, se vai dar certo, querem saber geralmente sobre sua vida sentimental ou profissional. Só que você invocar espíritos de adivinhação por meio de cartas, búzios, tarô, seja lá o que for, isso não é uma coisa boa, porque você não está somente jogando cartas, você está invocando espíritos para responderem acerca de você. Visão de vultos, pessoas que estão constantemente enxergando vultos, isso não é uma coisa boa. Eu conheci uma mulher que cristã, mas estava sempre vendo demônio em tudo, era demônio em cima de lastros, de prédios, nas ruas, e isso era uma contaminação, porque Deus não te dá um discernimento, um talento, um dom, para te causar medo, pavor ou até mesmo uma paranoia, não. Deus sempre quando a gente vê na Bíblia, muitas pessoas foram arrebatadas na Bíblia. Paulo,
outros profetas, João, tiveram grandes visões e revelações, mas foram coisas que aconteceram por um propósito e não que era algo sempre diário, digamos assim. Foram experiências com Deus. Nós podemos ter experiências com Deus diárias, sim, mas não que venham trazer pavor, onde a pessoa está sempre vendo vultos. E então, os olhos espirituais podem ter sido abertos, mas talvez o portal, a porta que abriu essa visão espiritual, não é de Deus. E nós podemos abrir portais por meio dos nossos olhos. Quando a gente vê muita corrupção, muita coisa ruim, muita coisa errada ou prostituição, isso vai abrir uma legalidade. A pessoa ela vai passar a ver coisas. Eu já atendi muitas pessoas que eu vi a visão do pavor nos seus olhos enquanto estavam sendo ministradas, receberam libertações de coisas que estavam nos seus olhos, que entraram por meio dos seus olhos. Audição de vozes também, quando a pessoa começa a ouvir vozes constantemente, algo espiritual se abriu ali, mas isso não quer dizer que seja bom. Existe uma porta de entrada para isso acontecer. E a audição espiritual, como eu disse, tem que ser com propósito. Você pode até ouvir alguma coisa ruim, mas para repreender. Agora, isso virar uma constante na sua vida, daí é necessário haver uma libertação na sua vida, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não quer que você viva atormentado. O endemoniado gadareno, sim, que vivia dessa maneira, totalmente atormentado, clamando no meio dos sepulcros dia e noite, se cortando e fazendo muitas outras coisas, quebrando grilhões, sem roupas, nu. Então, coisas anormais também, vontade de fazer coisas anormais não é uma coisa boa também. É uma capacidade sobrenatural desenvolvida, mas maligna. Ou seja, já existe uma atividade, uma ação sobre a vida daquela pessoa, de espíritos imundos que a conduzem dessa maneira, de maneira anormal, desejos anormais, comer coisas anormais, de se mutilar. A Bíblia diz que o gadareno se mutilava. E muitas pessoas, às vezes, até mesmo querem ter intimidade com seu cônjuge ou namorado e querem ser torturadas. Existem práticas assim, coisas estranhas, mas isso não é movido por algo bom de maneira nenhuma. Deus não é espírito de confusão, Deus, ele é bom. Levitação também é algo espiritual, já ouvimos muitos testemunhos, alguns de cristãos, mas a maioria de espíritos imundos levantarem aquela pessoa no ar. Isso acontece muito até mesmo na África, quando a pessoa se envolve de maneira muito ativa com os espíritos, com as trevas, com a escuridão, com consagrações. Ela entra num nível onde o seu corpo fica tomado, mas isso não é algo bom. Viagem fora do corpo, viagem astral, para entrar em ambientes ou até mesmo ferir outras pessoas, o que leva uma pessoa em viagem astral para outro lugar é uma força das trevas, porque tudo aquilo que você força a passagem pode causar um dano tremendo. Inclusive, a pessoa acha que está só realizando uma viagem astral, mas na verdade ela está sendo levada por espíritos imundos naquela viagem astral. Por isso que quando uma pessoa vai fazer uma viagem astral, eles dizem, olha, você não pode se perder, senão você morre. Na verdade, em outras palavras, eles estão dizendo isso é algo muito arriscado, você talvez não volte mais dessa viagem astral, dessa viagem fora do seu corpo. Pessoas também que são levantadas em níveis, até teve uma das
dias que eu estava pregando aqui, que teve essa pergunta no YouTube aqui, nos comentários, quando a pessoa é levantada e sente que está vulnerável e é atacada espiritualmente, isso é uma maneira de sair do corpo e não é boa. Quando a pessoa sente que sai do corpo de noite, de madrugada, é uma forma de ataque, são espíritos imundos que estão levando ela para outro nível para atacarem. Por isso elas ficam vulneráveis. São coisas delicadas, mas que a gente precisa ensinar. O poder de mover objetos. Isso, eu lembro que eu e meu irmão, quando éramos pequenos, a gente fazia uma prática que a gente ouviu outros fazerem e que era levantar as mãos um do outro de maneira sobrenatural. E isso acontecia porque a gente não sabia, mas nós estávamos em um ambiente onde alguns familiares invocavam espíritos, por isso aquelas coisas aconteciam, coisas estranhas aconteciam. A gente fazia como uma brincadeira, mas na verdade é uma ação espiritual, por isso que quando a pessoa brinca com a brincadeira do copo, do pêndulo e outras coisas, o objeto realmente se move e ele não se move sozinho, não é força do nosso pensamento, não. É algo espiritual que está movendo aquele objeto. É algo maligno. Você está entendendo? Quando essas capacidades sobrenaturais elas são desenvolvidas, aí houve legalidade para espíritos imundos agirem. Então, tem que declarar quebrado essa maldição, quebrado esse vínculo. E se você sente coisas ainda mesmo já sendo cristão, conhecendo a palavra, se você sente perseguições espirituais, você tem que declarar quebrado os vínculos com esses espíritos. Cite o nome, declare quebrado o vínculo em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar por você agora e também declarar Isaías 53, que fala que Jesus tomou sobre si toda a maldição, todo o mal, toda a enfermidade. Eu creio que são lives aqui de libertação. Olha só o que diz em Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Amém. Senhor Jesus, eu oro por todos que aqui estão e declaro quebrada toda maldição, toda abertura espiritual para desenvolvimentos de capacidades sobrenaturais que não provém de Deus. Tudo que foi aberto por portais malignos e espíritos imundos, nós cortamos o laço agora, renunciamos e renegamos toda adivinhação, visão de vultos, audição de vozes, poder de movimentar objetos por forças naturais, espirituais. Em nome de Jesus, renunciamos a toda viagem astral fora do corpo, levitação, vontade de fazer coisas anormais, excitações por coisas que não são naturais ou normais. Em nome de Jesus.
Declaramos quebrado o poder das trevas e toda a ligação espiritual ou abertura espiritual que porventura tenhamos dado a espíritos imundos. Espíritos imundos, nós repreendemos as obras do diabo e declaramos quebrada toda maldição, quebrado o poder das trevas, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, dá vitória a teus filhos, Pai. Livra-os do mal. Amém. Que o sangue de Jesus cele essa oração, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. E eu declaro a cura sobre alguém que está com problema no coração. Eu repreendo todo o mal. Declaro quebrada toda maldição de doenças no coração, tudo que vem de família, todas as doenças também de câncer, de mama, tudo aquilo que for maldito e que se repita em família, eu declaro quebrada essa maldição agora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, tua posteridade, tua descendência, em nome de Jesus. Te abençoo, fique em paz e até amanhã, se Deus quiser. Já deixa sua curtida e compartilha esse estudo, esse ensinamento, essa oração. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.